sei se a irmã já teve a sensação de ir dormir com um peso na sua mente. Certamente já teve. Foi-se deitar e havia uma inquietação que não conseguia afastar. Talvez tenha orado pelo assunto. Mesmo deitado, pensava sobre aquilo, pedia ao Senhor uma solução e não via muito bem, como se costuma dizer, nem sequer uma luzinha no fundo do túnel. No entanto, entendeu que tinha que entregar ao Senhor. E como não havia mais nada a fazer, tentou descansar, tentou permitir que isto ficasse nas mãos de Deus. E no outro dia, ao levantar, a primeira parte desta sensação deve ser comum. A segunda tarde, não sei se tanto. Mas pode ser que já lhe tenha acontecido, no outro dia, ao levantar, perceber que o coração estava um pouco mais leve. Parece que às vezes, quando vamos deitar, as coisas estão tão escuras, tão pesadas, e nós não vemos solução. E no outro dia, sem percebermos muito bem porquê, ao acordar, parece que já não está tão feio quanto parecia. Sentimos-nos um bocadinho mais leves. E talvez até pensando, nós dizemos assim, estranho, não há motivo nenhum, o problema continua aí. Por que razão eu já não sinto tanto peso quanto sentia antes de ir dormir? É verdade, irmãos, que esta mudança do nosso coração tem a ver com aquilo que é o ensinamento da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, a certa altura, de forma direta, a respeito da ansiedade. Jesus não disse aos discípulos, olhe, tomem um loreninho e vão descansar logo à noite. Não. Jesus disse aos seus discípulos, basta a cada dia o seu mal. A ansiedade tira-vos a paz, incomoda-vos, atrapalha-vos, não vos permite descansar. O Senhor toma conta até dos pássaros do ar e eles não caem sem que Deus saiba. Então, porquê viver nesta ansiedade? Vocês não podem acrescentar um côvado da vossa estatura, vocês não podem fazer uma mudança no vosso corpo. Então, para que tanto desespero? Entrega nas mãos do Senhor. Cada dia chega. Lidamos hoje com o que temos hoje. Amanhã lidaremos com o que temos amanhã. A minha mãe tinha uma expressão que ela usava com muita frequência, que no fundo era uma forma diferente de dizer a mesma coisa. E ela dizia muitas vezes lá em casa, nada como um dia atrás do outro, como uma noite no meio. Eu achava essa expressão sempre muito engraçada, mas eu ouvia repetir isto muitas vezes. Tinha, no fundo, a mesma verdade. Nada como um dia atrás do outro, como uma noite no meio. Porque esta noite no meio parece que faz alguma diferença. E vez após vez, nós encontramos na palavra de Deus a afirmação de que o nosso Deus é um Deus que age, mesmo quando nós estamos a dormir. Aliás, parece, irmãos, que por vezes é quando Deus age melhor. Porque às vezes nós atrapalhamos tanto a ação dele, que é só quando nós vamos dormir, que se nós pudéssemos ver a sua expressão, quase que veríamos como que Deus diz assim, finalmente saiu da frente, agora já posso trabalhar sossegado, porque até ali parece que nós não deixamos. E parece que quando nós vamos dormir e finalmente paramos de lutar, Deus consegue fazer mais do que quando nós estamos ali a guerrear e a combater. Somos como Jacó, ficamos aguentando às vezes até de madrugada. E quando, enfim, descansamos, o Senhor parece que pode agir melhor. É verdade que o nosso inimigo não precisa de dormir, mas também é verdade que o nosso Deus não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel nem sequer tosqueneja. A ideia é aquilo que a gente tem quando senta à frente da televisão logo mais, não é? Que mal sentamos e já estamos a dar cabeçadas. Nem isso o Senhor faz. Portanto, Ele não precisa de repouso, nós temos a certeza absoluta disto. Nós estamos a ler e a tentar recordar a história e aprender as lições da vida de Esther. E na semana passada nós vimos que o suspense não foi resolvido, mantém-se. Tanto Esther quanto o povo de Israel estão pendurados, não é? Ela arriscou a sua vida, um momento de grande tensão, podia ser morta, ela foi à presença do rei, o rei inclinou-se para ela e ficou todo feliz de vê-la. O que é que tu queres, rainha? Pede até metade do meu reino. E ela não pede. Ela diz, não, eu quero
eu não vou pedir, eu vou dar. Ofereço um banquete ao rei. Oh, que maravilha. Ele gostava de banquetes. Aliás, acho que toda a gente gosta. Lá foi o rei para o banquete junto com Amã, o seu ministro favorito. Comeram e beberam. E no meio daquela refeição ele pergunta novamente: então, rainha, agora já temos aqui, estamos à vontade, o que é que tu queres? E nós ficamos quase que nervosos com Esther. Aproveita a oportunidade. E a Esther não, diz: oh rei, se tu estás tão feliz comigo, então amanhã vamos fazer outro banquete. Vou fazer outro banquete amanhã. Ainda vai ser melhor do que este. Amanhã, se tu quiseres, vens e eu digo-te. E o rei: está bem, pronto. Mas depois, neste período, e no momento em que Amã vai para casa, feliz da vida, vê Mardoqueu outra vez, não é? O primo de Esther. Fica zangado novamente. Não consegue ultrapassar, ele não consegue desfrutar do bem que tem só por causa de uma pessoa, só por causa do Mardoqueu. Atrapalha-lhe a vida inteira. Está tudo a correr fantástico para ele, mas por causa de um só, é aquela pedrinha no sapato que ele não consegue deitar fora. Chega em casa furioso, compartilha com a família e decide então fazer uma forca. Para que não houvesse dúvidas, ele manda fazê-la com 25 metros de altura. E decide que no outro dia de manhã, cedo, vai ao palácio para pedir ao rei para mandar matar Mardoqueu. Ele é o ministro favorito. O rei que entregou na mão dele um povo inteiro não terá dificuldade em entregar só mais um. Ou seja, Esther teve uma oportunidade, mas parece que a coisa ainda fica pior do que estava antes. E então a gente fica naquela: e agora o que é que vai acontecer? E chega à noite. E nós lemos Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6, diz assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E depois disto, Mardoqueu voltou à porta do rei. Porém, Amã se retirou, correndo à sua casa, anojado e coberta a cabeça, e contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Há uma ideia, irmãos, de que o dia pertence a Deus e a noite pertence ao mal. É uma ideia muito divulgada. Ainda há poucos dias festejou-se uma celebração pagã que os americanos
tornaram uma coisa popular e que, infelizmente, em Portugal, como nós não temos coisas más suficientes, importamos, e que se chama Halloween, a Noite das Bruxas. Criou-se a ideia de que o dia pertence a Deus e a noite pertence ao inimigo. Esta noção não é bíblica. Não é bíblica, irmãos. É claro que nós ouvimos falar que o nosso Deus é um Deus de luz e que nele não há trevas. Mas isso não tem nada a ver com a noite. Porque o nosso Senhor é Senhor de 24 horas. O dia e a noite foram criação dele. Quando a Bíblia fala sobre trevas nas quais Deus não está, não tem nada a ver com as trevas da noite. Estas trevas da noite não são nada. As trevas da noite para o Senhor são luz, porque Ele, quando está, a luz chega em qualquer lugar. O nosso Deus é soberano 24 horas. E Ele faz o que lhe apraz, quando lhe apraz, e quando Ele sabe que é o melhor momento, no seu conhecimento e na sua sabedoria. E a noite chega, e o rei fica com insônia. Eu não sei se Assuero tinha insônias habitualmente, irmãos. Diz aqui que nesta noite ele não dormiu. E não há dúvida nenhuma nos nossos corações, ao ler a história, que não havendo aqui uma declaração direta de que Deus tirou o sono a Assuero, foi isso que aconteceu. Deus não deixou o rei Assuero dormir. Não é a primeira vez, nós encontramos este episódio repetidamente na palavra de Deus, em que o Senhor não deixa alguém dormir ou durante a noite lhe dá um sonho, uma visão, fala com esta pessoa, a incomoda para que ela possa perceber que há alguma coisa a entender. E o rei não consegue dormir, e o rei então faz o quê? Bem, ele faz o que ele normalmente fazia. Eu não sei o que ele normalmente fazia, irmãos. Tomava leite quente com mel, usava alguma especiaria e tomava um copo de vinho com especiaria, chamava os músicos para tocar. Ele devia certamente ter alguma experiência na matéria. Mas nada funcionou. Não é? Nem o leite, nem o vinho, nem a música, nem nada funcionou. Ele contou carneiros e tudo e mais alguma coisa, e a noite continuou, e a madrugada chegou, e ele não dormia. E então ele lembrou-se do quê? Uma leitura monótona. Uma leitura monótona, feita numa voz monocórdica, era a coisa ideal. E então o que é que ele se lembrou? De mandar trazer a pessoa que fazia as atas reais. Por favor, irmãos, eu não estou a dizer para os irmãos dormirem na próxima vez que lermos a ata na Assembleia da Igreja. Mas convenhamos que é normalmente uma leitura um bocadinho, enfim, cansativa e monótona. Estão a ver o que é alta madrugada, alguém com vontade de dormir a ouvir aquela leitura, não é? Um pouco, e mais uma vez as nossas advogadas vão fazer cara feia para mim, uma leitura mais jurídica, assim, não é? Não era provavelmente um texto de romance, era uma coisa, enfim. Pronto, lá vem, foram chamar os homens responsáveis por isto, coitados, foram acordados de madrugada, lá vêm eles carregando as crónicas reais e começam a ler ao rei. Mas o efeito foi contrário. Em vez de Assuero ficar com sono ao ouvir as crónicas, ele desperta, começa a prestar atenção. E estão eles a ler. Há 5 anos atrás houve uma tentativa de assassinato contra o rei. 2 eunucos, chamados Bigtã e Térios, que sentavam-se à porta do rei, fizeram um complô para matar Assuero. E houve um judeu chamado Mardoqueu, que sentava à porta do rei, que descobriu o complô, foi lá, denunciou, as investigações foram feitas e confirmou-se. E o rei ouviu tudo isto e o cronista continuou, pulou para um outro assunto. E o que é que foi que na crónica devia constar e não dizia nada. E o que foi que o Mardoqueu recebeu de recompensa por esta ação extraordinária? Aqui não diz nada. Portanto, ele não deve ter recebido nada. Pronto. E Assuero aí ficou logo incomodado. Nós precisamos entender uma coisa aqui, irmãos. Assuero era um governante oriental. E os governantes orientais eram famosos pela sua generosidade. Eles eram famosos pela sua crueldade, mas eram famosos pela sua generosidade. Os reis orientais, quando ficavam com raiva de alguém, eles faziam picadinho. Eles realmente eram maus. Eles tinham formas de tortura que nos assusta até hoje. Lembrar aos irmãos que foram os persas que inventaram a crucificação. Mas quando eles queriam fazer bem, era comum mandarem pesar um indivíduo e dar-lhe a mesma quantia em ouro, por exemplo. Quanto é que pesa? Tem 90 quilos. Dá 90 quilos de ouro para este indivíduo levar para casa. Portanto, eles realmente gostavam de ser generosos. E aqui era uma coisa de alta importância, não é? O homem tinha salvado a vida do rei. Tinha descoberto um complô para assassinar e não tinha-se feito nada. E imediatamente o Assuero começa a pensar, e agora?
passaram 5 anos, que vergonha, pá. Então se as pessoas descobrem que vão pensar que eu sou um rei, sovina, mão fechada, e era a pior coisa possível para um rei oriental, era ser apelidado de tal. O que é que eu vou fazer? Vou dar-lhe uma promoção, vou dar-lhe uma prenda, vou comprar-lhe alguma coisa, vou dar-lhe terra, vou dar-lhe um título, vou fazer um banquete. Mas Assuero era um homem que, pelos vistos, não tomava decisões sozinho, ele sempre precisava de algum conselheiro. Então, passou-se a madrugada, provavelmente amanhã já vem chegar. E quem é que entrou no palácio uma hora tão cedo? Amã. E porquê que ele veio tão cedo? Porque ele quer matar Mardoqueu. Esse é o objetivo do coração dele. Ele sai de casa de madrugada. Talvez, e o texto não diz, eu aqui estou a especular, mas parece-me provável, Amã também não dormiu. Ele passou a noite inteira a maquinar, a arranjar o discurso que ele vai fazer para que o rei mande matar Mardoqueu. Nem amanheceu direito, já ele está no palácio, à espera de que assim que o rei acordar, ele possa partilhar este seu desejo na hora do pequeno almoço. E o rei pergunta, tem alguém no pátio? Algum dos meus conselheiros já está desperto? Olha, Amã está aí fora. Olha, é o homem perfeito, manda entrar. E o Amã entra. O Amã entra, Assuero não lhe dá muito tempo para conversas, quer logo saber o que é que se vai fazer ao homem que o rei quer agradar. E aqui começa a ironia deste texto, não é, irmãos? Que é tremenda, reconheçamos. É extraordinária, e depois não me digam que o nosso Deus não é um Deus que tem bom humor. Porque é impressionante esta história, não é? O Amã pensa que o rei está a falar dele. Eu sou o ministro mais importante, eu sou o grande amigo do rei, eu agora vou a banquetes particulares com ele, que outra pessoa ele pode querer agradar mais do que a mim. E então o que é que ele pede? Vejam, irmãos, ele não faz por menos, ele capricha no pedido. Ele pede para ser tratado como se fosse o rei. Porque o indivíduo que saísse à rua, vestido com a roupa do rei, usando o cavalo do rei, com a coroa do rei na cabeça, as pessoas iam reagir diante dele como se fosse o rei. Toda a gente ia prostrar-se. E este homem parece que é viciado em gente prostrada. Não é? Ele quer ver gente aos seus pés a todo o custo. Então, é isso que ele pede ao Senhor. Ao rei, não há dúvida nenhuma. Veste real, põe a coroa, arranja um príncipe para puxar o cavalo e vamos andar por aí pelas ruas inteiras de Suzã a honrar este homem. Lembra-nos aqui um pouco, se os irmãos se recordarem, que está lá em Gênesis capítulo 41, o que acontece com José. Lembram-se, quando José interpreta o sonho do faraó, o faraó manda que lhe vista um vestido especial, que lhe deem um anel especial, uma roupa toda única, que lhe ponham no cavalo e que o façam caminhar pela cidade para que toda a gente saiba que agora ele é o primeiro, não é? O maior governante do Egito. Lembra-nos um bocadinho. Esta é a expectativa e aqui vem a bomba. Dá para perceber? Eu acho que não conseguimos perceber. Este homem levantou de madrugada para ir ao rei, pedir ao rei que mate Mardoqueu. O rei pergunta-lhe o que fazer a alguém que possa honrar e ele diz ao rei, vamos tratá-lo como se fosses tu mesmo. E então o rei vira para ele e diz, olha, grande ideia. É por isso que eu gosto de ti. É por isso que tu és o meu ministro favorito. Fantástico. A tua ideia foi extraordinária. Então é assim, pegas em tudo. Pegas na roupa, na coroa, no cavalo e vais buscar Mardoqueu. Sabes quem é? Olha, é um judeu que senta-se aqui à minha porta. E vais vestir-o, e tu és o príncipe, já que disseste que tinha que ser um príncipe para fazer o serviço, fazes tu, vais andar com ele pela cidade. É difícil imaginar o que se passou no coração deste homem. É difícil imaginar o susto de Mardoqueu quando vê Amã chegar à casa dele. Provavelmente Mardoqueu está à espera de ser morto. É muito provável, irmãos, pensem comigo, é muito provável que alguém tenha ido dizer a Mardoqueu, epá, isto é mau sinal, olha, puseram uma forca com 25 metros de altura na porta do Amã. Ouvi um zum por lá, que é para ti. E logo a seguir de manhã, batem-lhe a porta. O que é que o Mardoqueu está à espera, irmãos? Está à espera de ser morto. E, no entretanto, o Amã vem a ele com as vestes reais, coloca-lhe a cabeça, a coroa do rei, o coloca no cavalo real e começa a andar com ele pela cidade a proclamar, este é aquilo que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Os irmãos conseguem perceber a inversão de papéis? No dia anterior, nós temos Mardoqueu vestido de saco e com cinza na cabeça. E Amã,
nas suas roupas imperiais. No dia anterior, Mardoqueu humilhado, sentindo o peso da angústia, o desespero de ver o seu povo perto da destruição. E Amã festejando num banquete luxuoso particular, com o rei e a rainha. Em menos de 24 horas, vira tudo. Quem veste as roupas reais agora é Mardoqueu, e a angústia de Mardoqueu passa para Amã quase que por simbiose, não é? Quase que por contato. De repente é o Amã que está profundamente angustiado. E diz o texto que ele volta para casa enojado, com a cabeça coberta de tanta vergonha, porque as pessoas o viram andando pela cidade a aclamar o Mardoqueu. E as pessoas, principalmente quem sabia e era do palácio, que ele não suportava o indivíduo. É, de fato, impressionante. Mardoqueu fora fiel, mesmo na falta de recompensa. Na nossa noção de tempo, e talvez até para Mardoqueu, tivesse ficado no ar essa questão. Então eu fui fiel, salvei o rei de uma tentativa de assassinato e não ganhei uma moedinha de prata. Mas que falta de gratidão. Mas é uma questão de timing, irmãos. O nosso não é igual ao do Senhor. O Senhor faz com que ele receba a recompensa 5 anos depois. 5 anos depois, mas na hora certa. Era na hora certa. Era agora que fazia sentido receber. Era neste momento que isto precisava acontecer. Amã, cheio de ódio, um ódio racista, e apesar de ter tudo e mais alguma coisa de riqueza, o seu mal se volta contra a sua própria cabeça. Não deixa de ser uma grande lição de vida para nós, irmãos, e uma orientação para o nosso viver, independente daquilo que nós estamos a passar. Amã volta humilhado para a sua casa, ele não consegue suportar a dor. E aqueles que interpretam a situação, conversam com ele e dizem: olha, o teu destino está ligado ao destino do teu povo, e o teu povo diante dos judeus não consegue resistir. Portanto, tu também não vais conseguir resistir. E todas aquelas palavras ditas com tanta confiança no dia anterior, pela sua própria mulher, agora parece que já não conseguem prevalecer. E o Amã não consegue ter tempo de recuperar desta situação tremenda que lhe provocou toda esta angústia, e já estão os eunucos à porta a dizer, como entretanto passou-se a manhã inteira, o banquete da Rainha Ester está pronto. Tens que vir, eu já vou. Não é que já vais, é agora e ponto final. E lá vai o Amã quase arrastado para o banquete de Ester. O homem orgulhoso tem à frente dele um espelho. O homem orgulhoso tem à sua frente um espelho. Ele só consegue ver a si mesmo, aos seus interesses, às suas necessidades. E ele se concentra unicamente em buscar o seu próprio prazer. O homem humilde tem à sua frente uma janela. É bem diferente. Por esta janela ele pode ver outras pessoas, outras necessidades. O homem orgulhoso olha no espelho que está diante de si e não consegue ver ninguém. O homem humilde, através da janela que tem à sua frente, vê os outros e se dedica em auxiliar e ajudar, colmatar as necessidades, os desejos, aquilo que ele pode fazer para abençoar outras vidas. Esta é a grande diferença que existe aqui entre Amã e Mardoqueu. Vamos guardar, irmãos, este aspecto que é tão bonito neste capítulo. O nosso Deus não dorme. À noite, enquanto vamos muitas vezes com um peso para a nossa cama, o Senhor está a trabalhar. Foi durante a noite, enquanto o povo de Israel dormia, que veio a libertação lá no Egito, que o anjo passou e no dia seguinte o povo estava livre. Foi durante a noite que o anjo desceu na cova dos leões e fechou a boca e Daniel pôde ali passar. Repare, irmãos, nem sempre o Senhor nos livra da aflição, mas Ele muitas vezes nos livra na aflição. O Senhor não impediu que Daniel fosse levado à cova, mas estava lá com ele e fechou a boca dos leões. Foi durante a noite que Jesus nasceu. Enquanto o povo dormia, os anjos anunciavam aos pastores que em Belém
nasceu o Salvador. Foi durante a noite que Pedro foi libertado da prisão. E quando a igreja orava fervorosamente, e parece que a fé se calhar não era das maiores, mas orava. Já estava o Pedro a bater à porta, alta madrugada, não é? Estou aqui, vocês não estão a orar por mim, estou aqui. Foi durante a noite, irmãos, que o terremoto destruiu a cadeia em Filipos e libertou Paulo e os seus companheiros de viagem. Foi durante a noite. A noite também pertence ao Senhor. Que nós possamos dormir descansados. Descansados no Pai, entregando a Ele as nossas angústias, sabendo que o nosso Deus é um Deus que trabalha pelos seus de dia e de noite. E lá vai o Amã para o banquete de Esther. E o que é que vai acontecer nesse banquete, não é, irmãos? Bem, os irmãos já sabem que é só para a semana que a gente vai ver, mas se Deus nos abençoar e cá estivermos, vamos ver o que é que finalmente acontece neste novo banquete que Esther vai oferecer ao rei.